dia, queridos. Tudo bem com os senhores? Passaram bem? Tô coisando aqui? A blusa atrapalha, Dê? Tá bom. Vamos começar a nossa aula. Feche seu olho aí. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse dia que o Senhor fez. Nós te agradecemos, Deus, porque nós estamos aqui reunidos em volta da tua palavra, procurando conhecer a ti, procurando conhecer quem o Senhor é. Que em nome de Jesus o Senhor possa falar conosco, o Senhor possa nos ajudar a entender, Pai, que o teu Espírito Santo revele a nós, nos dê entendimento a respeito daquilo que estamos estudando, que o Senhor possa nos confrontar, Pai, na nossa individualidade, Senhor Jesus, a fim de que sejamos aperfeiçoados pela tua palavra, a fim de que a nossa mente seja renovada, em nome de Jesus. Amém. Bem, meus amigos, a aula de hoje não tá fácil, não. Por quê, gente? Porque, já vou te adiantar, já vou te dar esse spoiler. Eu tava até pensando, né? Paulo Elião vai ser um pouco duro aqui no capítulo de hoje. E aí eu tava lembrando que a gente falou que ele não conhecia aquela igreja, né? Falei, gente, como que Paulo vira pros caras que ele nunca viu na vida dele e escreve uma carta? Tudo bom, querido? Então, sabe o que acontece? E lasca o... Mas era o jeitinho dele. Era o jeitinho peculiar de Paulo. E, na verdade, nos confronta. Né? E, na verdade, expõe muitas vezes a nossa própria natureza, as nossas próprias dificuldades, né? E aí a gente tem que ir mastigando, digerindo e procurar ir crescendo dentro daquilo que a Bíblia nos ensina. Pois muito que bem, no capítulo 1, nós vimos Paulo saudando ali aquela igreja, vimos Paulo agradecendo, se apresentando e vimos Paulo resumindo ali a mensagem que ele ditou da carta, que é a justificação pela fé. E depois Paulo começa a fazer uma leitura, né, um diagnóstico, uma descrição da natureza humana. Ele vai falar ali sobre os pecados que o ser humano ele comete, como nós somos, especialmente ali voltado para aquela sociedade, para a cultura daquela época e daquela igreja. Agora, no capítulo 2, ele inverte, porque estava um pouco fácil, estava um pouco tranquilo falar da galera de fora, estava um pouco de boa, falar, porque eles fazem isso, né? Agora nós somos diferentes. E de repente ele dá uma invertida e muda ali a fala dele, muda ali o tema do que ele está falando. Deixa eu ver. Vamos começar aqui lendo Romanos, capítulo 2. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 11. Naquele esquema eu começo, Tiago, e vamos passeando. Presta atenção, tá bom? Meu amigo, não importa quem você seja, você não tem desculpa quando julga os outros. Pois quando você o julga, mas faz a mesma coisa que eles fazem, você está condenando a você mesmo. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. E você que condena os que praticam tais coisas, mas faz o mesmo que eles fazem, pensa que conseguirá se livrar do juízo de Deus? Ou será que você despreza a grande bondade, a tolerância e a paciência de Deus? Você sabe muito bem que Ele é bom e que quer fazer com que você mude de vida. Mas por causa do seu coração rebelde, você se recusa a abandonar o pecado, acumulando ira sobre si mesmo. Pois o dia da ira se aproxima, quando o justo juízo de Deus se revelará. Pode ser. Ele dará a cada um conforme as suas obras. Dará a vida eterna aos que praticam com perseverança as boas obras e com simplória, honra e orgulho. Mas fará cair sua ira e o seu castigo sobre os egoístas e sobre os que rejeitam o que é justo,
prosseguir o que é mal. Haverá sofrimentos e aflições para todos os que fazem o mal, primeiro para os judeus e também para os não-judeus. Pois Deus não age com favoritismo. Muito que bem. Era só isso, gente. O que acontece? Vamos lá. O judeu, ele tinha uma certa percepção de si mesmo, de que ele era um pouquinho mais especial. Ele tinha uma percepção de si, né, que ele era o povo escolhido, a nação eleita, e era de fato. Mas a percepção de que ele tinha de si em relação aos demais era de que ele estava um nível acima, porque ele tinha sido separado. O que eu falo para vocês e repito é que o judeu não entendeu que ele era a nação escolhida por Deus para que o Messias nascesse e através daquela nação todos os povos da terra fossem abençoados, como o Senhor disse a Abraão, na promessa que ele faz para Abraão. O que ele entendeu foi: eu sou muito especial, eu sou muito querido e vocês são imundos, impuros. Eu não me sento com vocês, eu não me relaciono com vocês, eu não estou nem aí por vocês, porque o importante é que eu sou a nação eleita. Deixa eu trocar esse negócio que eu não vou saber. Aí, pronto. E aí Paulo, ele termina o capítulo 1 falando ali sobre os pecados do ser humano, expondo a natureza humana, e de repente ele vira: mas vocês, meus amigos, se vocês estão achando que a situação de vocês está um pouco melhor, temo que não. Por quê? Porque se você julga os outros, mas você faz aquilo que eles fazem, então tua situação não está nem um pouco favorável. Ele traz essa desaprovação a respeito dessa percepção de que o judeu tinha, de que bastava ele ser judeu. Judeu aqui, gente, vamos lembrar, nós estamos falando de um judeu cristão. Paulo está escrevendo para o judeu que já tinha se convertido. Mas o judeu, ele não era só judeu por causa da sua religião. Ele era judeu por causa da sua identidade, da sua nacionalidade, da sua cultura, né? Então, o judeu que se convertia, ele continuava sendo judeu. Mas agora ele entendia que o Messias era Cristo. Mas ele não abandonava as suas práticas ali dentro da lei de Deus, da sua cultura. Vocês entendem isso? E aí, dentro dessa igreja, a gente vai ter os judeus que se converteram. E Paulo começa falando para eles, né, e dessa tentativa do judeu acobertar o seu próprio pecado. Por quê? O que acontece, gente, com o judeu e muitas vezes com a gente? Passa para mim, Denis, por favor. O que acontece muitas vezes? O meu pecado, melhor dizendo, a gente se converte a Cristo e a gente começa a lutar contra o nosso pecado, certo? A gente começa ali a travar uma luta e a gente vai abandonando os pecados. Porém, alguns pecados, a gente vai ter que travar uma luta com eles para o resto da nossa vida, até que o nosso corpo seja transformado. Mas como a gente é cristão e a gente está aqui na igreja, esses pecados costumam ficar escondidos. Hoje, nenhum de nós aqui leva uma vida escandalosa mais. Leva uma vida de depravação. Glória a Deus.
Acabou? E um erro para que não seja o erro da igreja. Para que não seja o nosso erro. De ser muito intolerante. Veja bem, eu não estou dizendo tolerante com o pecado. O pecado precisa ser abandonado. Porém, eu preciso entender que eu já estive lá. Que a pessoa que chegar aqui hoje, ela vai começar como uma criança. Eu não posso me achar melhor. A única diferença entre eu, que estou aqui na frente, dando uma aula na EBD, e aquela pessoa que está no mundo, é que eu tenho o Espírito Santo e eu reconheci a minha condição. Mas eu falei semana passada, se o Espírito Santo me é tirado, não me sobra nada. E o judeu, ele tinha muitas vezes essa maneira, né? Tipo, não, eu sou diferente. Eu não devo tolerar o pecado do mundo, mas eu preciso entender que ali existe uma pessoa que precisa de salvação. E que eu não sou melhor do que ela, porque eu tenho Jesus. Eu não sou melhor. Eu só reconheci minha condição e consegui, pela graça de Deus, me achegar a Cristo. Nosso papel e aí é o desafio da igreja atual. Como que você faz isso? E da igreja de sempre. Como que você ama aquela pessoa, que você alcança aquela pessoa, sem ser passivo com aquele pecado. Sem tolerar aquele pecado. É o desafio que a gente tem, mas a gente não pode se colocar nesse lugar de julgamento. Ontem aqui na JNI a gente fez um tribunal. Foi muito legal. A gente fez, os meninos arrasaram. E o tema, né, que foi tratado foi sobre o cancelamento, né, que hoje a gente vê. E muitas vezes é isso que a gente faz. A gente senta numa cadeira de juiz, né, e quer julgar os outros, sendo que o meu pecado, eu não deixo o Espírito Santo tratar. Esses pecados, que talvez vocês nem saibam que eu luto contra eles. Aí não. Não, isso aqui não é pecado. Já falei para vocês, né? A gente gosta de trocar o nome. Isso aqui não é pecado, isso aqui é outra coisa. E aí, um dos autores que eu estava lendo, ele diz aquilo, que a bondade e a tolerância de Deus não levou o judeu ao arrependimento, mas levou a uma altivez. Porque é isso que Paulo fala aqui para eles. Vocês estão desprezando no versículo 4? Ou será que você despreza a bondade de Deus e a tolerância e a paciência de Deus? Quer dizer, o Senhor está sendo bondoso, Ele está sendo tolerante, Ele está dando tempo ao arrependimento. Mas em vez de se arrepender verdadeiramente, vocês têm sido altivos, vocês têm se tornado soberbos, achando que está tudo certo, né? A gente aprendeu a fazer assim: Senhor Jesus, muito obrigado por esse dia, perdoa os meus pecados. Isso não é arrependimento. Arrependimento falou: Senhor, eu fiz isso, me perdoa, eu me arrependo disso. Eu não quero pecar mais, é dar nome, é reconhecer a nossa condição. Porque senão, irmãos, a vida vai passar e nós não teremos vencido o nosso orgulho e todas essas coisas que nós já sabemos. Chegue diante de Deus, irmão, reconheça o teu pecado, dê nome, fale, porque senão a gente senta nessa cadeira de juiz que Paulo está falando aqui do judeu. Né? Porque sempre que eu vejo, tem um texto que a gente vai ler daqui a pouco, que ele está falando aos judeus, mas eu enxergo a igreja nessa posição hoje, nós, cristãos. Por quê? Porque o judeu, ele era aquele que tinha o conhecimento da lei, que tinha o conhecimento da palavra, que tinha o acesso. E hoje nós somos esse grupo de pessoas. Hoje nós estamos tendo acesso, nós temos a revelação, nós temos a palavra. Né? E aí é fácil falar do judeu. O judeu, ele era hipócrita mesmo. O judeu, o fariseu e nós. Será que nós temos agido dessa maneira? Como corpo, como pessoa? Será que quando eu vejo uma pessoa no pecado, a minha ali precisando, né, de uma mão estendida, de uma oração, precisando de uma visita, precisando de uma palavra, será que a minha atitude tem sido essa atitude de conversar com ela, de ir atrás dela, de ter paciência? Ou a minha atitude tem sido uma atitude de julgamento? Quando na verdade eu estou aqui bem linda, com um monte de bichinho assim, que ninguém nem sabe no meu coração, cumprindo os ritos, os rituais, sem permitir que o Senhor trate comigo.
verdadeiramente. Né? Eu acho muito legal o que o irmão André e a irmã Maria fazem. Porque eles fazem quietinhos. A gente, né, eles não ficam lá anunciando, mas eles vão em casas onde as pessoas não vão mais. Eles vão onde eles são chamados. Eles vão. E eles falam. E eles pregam. E aí ele está falando isso. E aí, pode passar, Denis, por favor. No versículo 5 ao versículo 8, a gente vai dar uma atenção aqui. Vamos ler de novo? Vou ler aqui. Vamos no versículo 4. Ou será que você despreza a grande bondade, a tolerância e a paciência de Deus? Você sabe muito bem que Ele é bom e que quer fazer com que você mude de vida. Veja, ele está falando para cristão, hein, gente? Mas o seu coração é duro e teimoso. Por isso, você está aumentando ainda mais o castigo que vai sofrer no dia que forem revelados a ira e o julgamento justos de Deus. Pois Ele recompensará cada um de acordo com o que fez. Deus dará a vida eterna às pessoas que perseveram em fazer o bem e buscam a glória, a honra e a vida imortal. Mas fará cair a sua ira e o seu castigo sobre os egoístas e sobre os que rejeitam o que é justo, a fim de seguir o que é mal. Então ele está falando aqui, olha, Deus quer transformar a sua vida, mas seu coração é duro, seu coração é teimoso. E aí ele vai falar aqui sobre dois grupos de pessoas. Sobre um grupo de pessoas em que Deus recompensará e sobre um grupo de pessoas que serão rejeitados por Deus. No versículo 7, ele diz que dará a vida eterna aos que perseveram em fazer o bem e buscam a glória, a honra e a vida imortal. A vida eterna, gente, que o Senhor promete a nós aqui, não é simplesmente você viver para sempre. A vida eterna que o Senhor promete é uma vida de comunhão plena com Deus. É isso que é a vida eterna. Viveremos para sempre, mas em plena comunhão com Deus. Né? E aí, essa vida, ela será dada àqueles que vivem de maneira coerente com a sua fé. Porque se eu estou perseverando, buscando, aqui a gente vai ver glória, honra e a vida imortal, algumas traduções falam incorruptibilidade, nós estamos falando de alguém que persevera e de que vive de maneira coerente. Por quê? Se eu digo que sou de Cristo, que tenho fé, mas vivo uma vida mergulhada no pecado, então eu não estou buscando esses atributos e eu não estou vivendo uma vida coerente com a minha fé. E aí a gente entra naquele assunto que falamos semana passada. As obras, elas não nos salvam. Mas o fruto da minha vida, ela tem que ser coerente com aquilo que eu estou pregando. Senão eu volto lá para o versículo 1. Vocês estão julgando o pecado do outro, estão fazendo a mesma coisa, vocês vão ser condenados igual. Não está adiantando esse discurso de vocês. E aí, quando a gente fala em glória, pessoas que buscam a glória, nós estamos falando de pessoas que buscam participar da glória de Deus, pessoas que buscam a presença de Deus, pessoas que buscam participar do reino de Deus. Quem pode pular aí para mim? Romanos 5, eu botei 2 ali, mas pode ler 1 e 2, para a gente ter contexto, por favor. Portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Foi por meio da fé que Cristo nos concedeu esta graça, que agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos a esperança de participar da glória de Deus. Então, muito bem. Fomos justificados pela fé, temos paz com Deus e agora nós temos a esperança de participar da glória de Deus. Não está falando uma glória terrena aqui, né, gente? Não está falando de um reconhecimento, de um negócio assim. Está falando de aquele que busca participar da glória de Deus, aquele que busca participar da presença de Deus, aquele que busca desfrutar de quem Deus é. Então, o Senhor recompensará aqueles que perseveram em fazer o bem, ou seja, procuram ter uma vida coerente com a sua fé, aqueles que buscam participar da glória, aqueles que buscam a honra.
Por honra, nós estamos falando de aqueles que buscam a aprovação de Deus. Quem pode pular para mim rapidão lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7. 1 Pedro 1, 7. Essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira, pois até o outro, que pode ser destruído, é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o outro, precisa ser provada para que continue firme, e assim vocês receberão a aprovação, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Olha que interessante, Pedro vai falar das mesmas coisas, né? Vai falar de honra, vai falar de glória, vai falar de aprovação. Quando a gente fala que buscam honra, nós precisamos viver uma vida em que a gente busque a aprovação de Deus. Busque sermos aprovados, né? Busque sermos conhecidos por Deus. Tem texto lá dos evangelhos, que eu sempre falo dele também, que é quando Jesus está falando que no dia do juízo, algumas pessoas se apresentarão diante de Deus e falarão: olha, Senhor, mas eu fiz em teu nome, eu curei, eu cantei, eu preguei, eu dei aula no EBD, eu levei cesta básica, eu dei meu dízimo. Então, eu estou aqui. Aí Jesus vai falar: qual é o seu nome mesmo? Não te conheço, rapaz, mas brigadão aí pelo trabalho que você fez, mas eu não te conheço. Por quê? Porque a gente precisa buscar essa aprovação do Senhor, a gente precisa ser conhecido do Senhor, a gente precisa ser amigo de Deus, né? E se você se lembrar aqui, só um parênteses, Jesus fala o quê? Vocês são meus amigos se fazem o que eu vos mando. Então, quando a gente fala busco honra, a gente fala de obediência. Porque para eu ser aprovado, eu preciso ser obediente. Eu preciso ter obedecido aquilo que o Senhor falou, né? E por fim, ele fala que o Senhor retribuirá aqueles que buscam uma vida imortal, ou em algumas traduções, incorruptibilidade. Por que ele fala essa palavra difícil aí? Quer dizer, né? Que não é corruptível, que não se desfaz, porque é o que seremos na vida eterna. Seremos incorruptíveis, tanto o nosso corpo físico, né, que não vai se deteriorar, como a nossa natureza, que estaremos um corpo glorificado e não mais estaremos suscetíveis a essa vida, a essa natureza pecaminosa. 1 Coríntios 15, 53. Quem pode abrir aí pra gente? Pois este corpo mortal precisa se vestir com o que é imortal. Este corpo que vai morrer precisa se vestir com o que não pode morrer. Muito bem. Essa incorruptibilidade do nosso corpo, nós não seremos tentados mais pela nossa própria natureza. E aí, a gente precisa se lembrar que quem são essas pessoas? Quem é essa pessoa que busca fazer o bem, que persevera, que busca a glória, a honra e a vida imortal? É aquele que foi justificado pela fé. Se alguém te interpretar isso aqui falando que isso daqui garante uma retribuição de Deus, gente, a gente tem que incluir isso dentro de um contexto daquilo que Paulo está falando, né? Paulo está falando aqui de cristãos, de pessoas que foram justificadas pela fé. E aí eu achei muito... inclusive, lembrei aqui de Nicodemos. Se você já estava aqui quando estudamos o livro de João, a gente estudou com bastante calma a passagem que Jesus fala com Nicodemos. Por quê? Quando Jesus fala com Nicodemos, ele era um líder religioso, uma pessoa muito importante, muito influente. Ele fazia parte do conselho. Aliás, quando aconteceu tudo lá com Jesus, a gente vê Nicodemos ali em alguns momentos aparecendo, né? E aí Jesus chega para ele de noite, né? Meio que na surdina, assim, porque ele estava curioso a respeito daquele homem, mas ele tinha uma posição. E ele começa perguntando para Jesus a respeito dos milagres, a respeito assim, né, questionando quem era Jesus. E Jesus vai conversando com ele. E no versículo 5 de João, Jesus diz assim para ele: eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce dos pais humanos é um ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Então Jesus ensina para Nicodemos a necessidade de nascer de novo, ou seja, a necessidade de uma transformação. E é por isso que nós podemos ser essa pessoa que busca a glória, a honra,
e a incorruptibilidade, vivendo uma vida coerente. Por quê? Porque não somos guiados mais pela nossa própria natureza. Mas agora nós vivemos através do Espírito, nós nascemos de novo, nós nascemos do Espírito e a nossa natureza precisa ser uma natureza espiritual. Como isso? Deixando o Espírito Santo nos guiar. A gente às vezes deixa o Espírito Santo numa caixa assim, meio emocional. O Espírito Santo é aquele que movimenta o culto, né? Eu creio no mover do Espírito Santo. Nós precisamos buscar os dons do Espírito Santo, mas o Espírito Santo é aquele que nos guia, que nos consola, que nos orienta. Sabe quando você quer fazer alguma coisa e aí vem na sua cabeça assim, faz não, isso é o Espírito Santo te alertando, é problema que a gente não ouve. O Espírito Santo, ele é aquele que habita em nós, aquele que nos acompanha dia após dia, em cada uma das nossas atitudes. O problema é que a gente tende a ignorá-lo, diminuí-lo, assim, a sua voz, né? Mas ele fala conosco, ele nos orienta, é aquele que te revela a palavra, é aquele que está com você no seu dia a dia. Então, como ser essa pessoa? A partir da justificação pela fé, nós nascemos de novo e aí nós temos condição de buscar uma vida que aprove ao Senhor. E daí eu vi essas duas frases, eu achei muito interessante, porque uma é de Lutero, outra é de Calvino. E aí, nas palavras de Lutero, essa fé é algo vivo, criativo, ativo, poderoso. É impossível que ela deixe de produzir obras constantemente. Porque aqui no versículo 6, diz, pois ele recompensará cada um de acordo com as suas obras. Por obras, gente, é tudo aquilo que nós fazemos. Nossas escolhas. Não é só, a gente pensa, obras, boas obras. Obras é de acordo com as cestas que eu entreguei, as doações que eu fiz. Não. O Senhor nos retribuirá de acordo com as nossas escolhas, de acordo com a nossa vida, de acordo com o que nós fizemos, com o nosso tempo, de acordo com as nossas decisões, de acordo com tudo que envolve o nosso existir aqui. O Senhor não nos recompensará apenas, né? O Senhor nos julgará mediante Jesus, graças a Deus, porque senão já não tinha nenhuma chance, e nos recompensará, nos retribuirá de acordo com tudo que nós fizemos ali durante a nossa caminhada. Por quê? Porque é impossível eu crer em Cristo e ter uma vida de obras mortas. É impossível. A fé, o crer, o acreditar no sacrifício de Jesus gera em mim. Não tem como eu olhar para um Cristo Santo morto numa cruz, humilhado, mas depois ressurreto e viver uma vida oposta. A fé, ela produz uma mudança em mim. Se ela não produz, então vamos começar de novo. É esse o problema do evangelho que temos visto por aí. Uma fé que não gera uma vida coerente. Uma fé que Deus me entende e eu posso fazer o que eu quiser. Isso aí é uma mentira do capeta e vai levar muita gente para o inferno. É mentira. Mentira do capeta. Eu posso frequentar todos os lugares e aí no domingo eu vou na igreja e eu estarei no céu. Não estará, irmão. Não estará, não. Não estará mesmo. Não é assim que as coisas funcionam. O Senhor, Ele quer a nossa obediência. Ele quer que a nossa fé produza uma vida diferente. Não caia nessa mentira. Especialmente vocês que são mais novos. Especialmente. Porque é uma argumentação, é uma proposta que o diabo faz. Por quê? Porque assim você vira uma pessoa espiritualmente morta, achando que você está vivo. Você vira um zumbi espiritual. Aí você está achando que está tudo bem. Vivendo uma vida de acordo com o mundo, mas achando que é amigo de Cristo. Não é. Não tem essa. Jesus diz assim, ou vocês são inimigos do mundo, ou vocês são meus amigos e fazem o que eu vos mando, ou vocês são amigos do mundo. Não vai dar para ser amigo do mundo e amigo de Deus. Já dizia Ana Paula Valadão nos CDs infantis dela. Eu sou amigo de Deus e significa que eu sou inimigo do mal. Não tem outra opção. E Calvino vai dizer, só a fé justifica. Temos esse consenso. Todo mundo já entendeu essa parte, amém?
Nós somos... O que a gente vai estudar esse conceito nas próximas aulas, mas o que é ser justificado? É ser tornado justo. Eu fui justificado. Alguém me justificou, porque eu era injusta. Eu não tinha como chegar diante de Deus. As minhas obras, elas são más. Os meus pensamentos são maus. Eu sou uma pessoa de natureza mal. Eu tenho tendência a fazer algo bom, mas se me deixar sozinha, se me deixar largada aos meus próprios desejos, eu produzirei coisas ruins. Eu não poderia me chegar diante de Deus. Porém, por meio de Jesus, eu me torno uma pessoa justa. Por isso eu fui justificada. Eu fui... Sabe quando você justifica sua resposta? Justificada. Alguém explicou, alguém intermediou, alguém me tornou justa. E isso acontece pela fé. Por quê? É pela fé no sacrifício de Cristo. Por que a gente fala justificado pela fé, justificado pela fé? Justificado pela fé no sacrifício de Jesus. Justificado pela fé em Cristo. Eu creio que Cristo me justifica. Beleza. Só a fé justifica. Mas a fé que justifica ela nunca permanece só. Ela sempre virá acompanhada de uma vida santa. Ela sempre virá acompanhada de boas obras. Boas obras significa somente boas ações? Não. Significa uma vida justa. Uma vida em que eu escolho fazer o bem. Uma vida em que eu busco a presença de Deus. Uma vida em que eu busco a aprovação de Deus. Essa fé que permanece só, eu tenho fé em Cristo, mas eu vivo a vida como eu quero, é outro Cristo. Porque, gente, vamos falar a verdade, ou eu creio nisso aqui de capa a capa, ou eu inventei um Deus para mim. Não tem como. Eu pegar um Cristo, eu creio em Cristo, mas Cristo é amor. Ele é amor, mas ele também é justiça, ele pregava arrependimento. Eu não posso pegar um atributo de Cristo, eu tiro um atributo de Cristo aqui, eu tiro um atributo de Deus, e daí, o que o mundo faz hoje em dia? E no meio do arraial dos crentes, né? Uma falsa, eu tiro aqui, pego um atributo de Deus, e agora eu adoro um Deus que ele só tem esse atributo. Isso é idolatria, irmãos, daí é outra coisa, é heresia. O Senhor, ele tem vários atributos, e ou eu adoro este Deus que está descrito aqui, ou eu adoro outro Deus que eu inventei para mim. Aí, irmão, ema, né? Cada um com seus problemas diante de Deus, cada um se vira lá. Mas aí você faça, se você tiver de fazer isso, faça isso consciente, que é outro Deus, tá? É outra coisa. O Deus que nós cremos está descrito aqui. Ou eu creio nessa integralidade, ou eu estou crendo em outra religião. Ou eu estou tomando outro caminho. Porque a fé, ela nunca permanece sozinha. Ela sempre produzirá algo em mim. Ela precisa produzir algum tipo de mudança. E aí tem um segundo grupo de pessoas aqui, no versículo 8. Peraí que eu vou tossir. Ai, gente, é muito difícil essa vida. O negócio desse tempo que faz calor, que faz sol. Desculpa. No versículo 8 nós temos um outro grupo de pessoas, que diz assim: mas fará cair a sua ira e o seu castigo sobre os egoístas e sobre os que rejeitam o que é justo, a fim de seguir o que é mal. Por ira. Deus não se ira como a gente se ira, viu? Por ira não é raiva, não é, sabe, um piti que Deus dá, não é um acesso de nervo que ele tem. Por ira nós estamos falando de justiça. Por ira nós estamos falando do desprazer que Deus tem no pecado. Por isso que a gente fala que, né, Cristo tomou o cálice da ira de Deus, ele tomou o cálice da justiça de Deus, porque o castigo que estava sobre mim foi sobre Cristo. Quando eu falo da ira de Deus, eu falo na justiça de Deus e no desprazer que Deus tem no pecado. Só que assim, a gente não fala muito de inferno, mas a gente não fala, né, não prega sobre o inferno, não fala sobre o inferno, não avisa sobre o inferno, mas o inferno está aí, ele existe. E aqueles que rejeitam ao Senhor, aqueles que rejeitam o que é bom, aqueles que rejeitam o seu sacrifício, elas experimentarão da justiça de Deus. Porque Deus é justo, Deus é santo. E aquele que escolher pela injustiça, colherá o fruto da injustiça. Eu não devo estar com Deus por medo do inferno. Eu devo estar com Deus por quem Deus é, por entender a importância de Deus. Mas o inferno existe, viu, irmão? O inferno continua existindo, tá?
O julgamento do Senhor para aqueles que não acreditam em Jesus. Ele infelizmente, no dia do juízo, ele vai estar acontecendo. A gente não pode estar se esquecendo disso. E por último, o último versículo desse trecho que lemos diz que o Senhor trata a todos com igualdade. Ele está dizendo isso porque o judeu achava que seria tratado com um pouco mais de carinho, com um pouco mais... E aí é a mesma coisa que nós, né? Nós achamos que somos um pouco mais especial. O que temos de especial é Cristo, nosso tesouro é Cristo, nosso legado é Cristo, nossa esperança é Cristo, é tudo sobre Cristo. E o Senhor não nos tratará diferente por raça, por cor, por dinheiro, por conhecimento, por sabedoria, por o que quer que seja. O Senhor trata a todos de maneira igual. O que nos diferencia é Cristo. Prossigamos. Alguma pergunta, algum comentário? Alguém quer falar alguma coisa antes da gente partir para o novo trecho? Porque vai piorar, viu, gente? Vai melhorar. Vocês querem tomar uma água? Eu já passei esse impacto ontem. Alguém quer falar alguma coisa? É isso aí, gente. Quando Jesus, toda a Santa Ceia a gente lê, né? Paulo falando, examine-se o homem a si mesmo. É isso que é examinar o homem a si mesmo, viu? É isso, é você olhar lá teu coração, dar uma vasculhada, dar uma entendida, dar uma examinada, né? Dar uma confrontada, lembrar que a gente está na caminhada, que a gente ainda não está num corpo glorificado, reconhecer os pecados que ainda estão lá grudados no pé da gente. É disso que Paulo está falando. Algum comentário? Não, né? Bom. Isso. É. É. Na verdade, nós é que fomos aceitos por Cristo, né? A Bíblia fala, Ele que nos amou primeiro. Né? E a gente tem a mania de dividir o sacro do secular. Então, às vezes, a gente vive como se fossem duas vidas. A vida sacra, que é aqui dentro deste lugar, e a minha vida. Então, segunda, terça, quarta, eu faço o que eu quero. Eu esqueço que eu preciso entrar no padrão de Deus, não ele no meu. Aí chega domingo, aí eu sou sacro. Aí é sagrado. Aí eu vou ouvir músicas sacras. Aí eu vou falar do sagrado. Mas, na verdade, o cristão tem uma vida só. Tudo que eu faço, o que Paulo vai falar? Tudo que você fizer, você faça para a glória de Deus. Então, tudo que eu faço. Eu treino todos os dias. Eu treino com o Alexandre com a Betânia. 6h30 da manhã. Às vezes a gente passa a aula inteira em silêncio. É para a glória de Deus. Tem que ser. Tudo que a gente faz, né? Se eu estou cuidando de mim, se eu estou cuidando do meu corpo, se eu estou trabalhando, se eu estou pagando minhas contas, se eu estou mantendo meu nome limpo, se eu estou não sei o quê, se eu estou com meu marido, se eu estou saindo para jantar com meu marido, se eu estou indo viajar. Eu não tenho duas vidas. Eu tenho uma vida. Eu tenho uma vida. E essa vida no seu todo, ela precisa ser para a glória de Deus. Vamos prosseguir aqui. Nós vamos ler do verso 12 ao verso 16, começando do Alexandre. Assim, todos que pecarem, mesmo não tendo a lei escrita de Deus, serão destruídos. E todos os que pecarem, estando sob a lei de Deus, de acordo com essa lei, serão julgados. Pois o simples ato de ouvir a lei não nos torna justos diante de Deus, mas sim a obediência à lei é que nos torna justos aos olhos dele. Tio, o senhor vai ler? Isso. Eles mostram que, pela sua maneira de agir, que tem a lei escrita no coração. A própria consciência deles mostra que isso é verdade. E os seus pensamentos, que às vezes os acusam e às vezes os defendem, também mostram isso. 16. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos das pessoas,
de acordo com o meio ambiente. O que Paulo está falando aqui? Ele está falando de um grupo de pessoas que não tinha lei escrita como o judeu tinha, mas que muitas vezes acaba obedecendo a lei. Por quê? Lembra que nós falamos que é inerente ao ser humano a moral? Que todos nós, o Senhor colocou em nós uma capacidade de reconhecer o que é certo, o que é errado. Tanto que isso, a ética, a moral, o código de leis, um código de conduta, ela existe em todas as sociedades. Ainda que os valores possam mudar, o ser humano ele tem essa necessidade. Então ele está falando, todo mundo tem essa condição. Todo mundo pode reconhecer o que é certo e o que é errado. Mas vocês têm a lei. Só que o simples fato de vocês terem a lei não os exime, muito pelo contrário. Se vocês têm a lei, vocês serão julgados pela lei. Como lei, nós vamos entender aqui o que? A palavra de Deus. Os mandamentos de Deus. Deixa eu fazer um parêntese. Lembra que nós falamos semana passada sobre aquelas pessoas que nunca ouviram falar de Cristo, né? E aí que Paulo vai falar que todos tínhamos condição de reconhecer a Cristo. O que Paulo está falando aqui agora é que aquele que não tem a lei, ele vai ser julgado de acordo com essa essência que o Senhor coloca em nós. Né? Aquele índio que nunca... Nós estamos falando dessa pessoa, tá? Aquele índio que está lá no meio da Austrália, lá, que mata qualquer um que tenta se aproximar, ele vai ser julgado como? Se ele nunca ouviu a Cristo, ele vai ser julgado pela capacidade que Deus deu a ele de reconhecer o Criador e de reconhecer o que é certo e o que é errado. Porque Deus nos dá essa capacidade. Né? Paulo falou no capítulo 1. As pessoas olharam a natureza e em vez de falar, meu Deus, elas não falariam, meu Deus, em vez de falar, nossa, existe um Criador, elas adoraram a natureza. Porém, a mensagem principal de Paulo aqui, fechado esse parênteses, é: não adianta ter a lei se vocês não obedecem a lei. Vocês estão achando que é só por ter a lei tá bom para vocês. E aí vocês estão julgando os outros com base na lei, porque vocês têm a revelação da lei, mas vocês não estão cumprindo a lei. Tá adiantando o quê? É isso que ele está falando. Ele está falando no versículo 13. Lê aí, mãe. Pois o simples ato de ouvir a lei não nos torna justos diante de Deus, mas sim a obediência à lei que nos torna justos aos olhos dele. Obediência. A grande questão, e aí que eu volto a trazer para nós é, nós temos a revelação da lei, nós temos a revelação da palavra de Deus. Semanalmente, 2, 3 vezes na semana, nós ouvimos a revelação da lei. E isso nos adianta o quê? Se eu sair daqui e não pôr em prática aquilo que eu escutei. É isso que ele está dizendo. Não adianta você ouvir a lei, não adianta, eu conheço, porque para o judeu bastava isso. Ele era judeu, ele conhecia a lei. Pronto. Não. Ele está falando, você é judeu? Que ótimo. Você é crente, irmão? Glória a Deus. Você vem no EBD? Que coisa maravilhosa. Ainda bem. O Senhor te abençoe por isso. Mas se você fizer tudo isso e sair daqui e continuar sendo guiado pelos seus próprios pensamentos, no dia do juízo, conhecer a lei não te favorecerá. Na verdade, você conhece a lei? Ótimo. Então vamos de acordo com a lei aqui. É isso que ele está querendo dizer. Nós já temos a lei revelada, assim como os judeus. Então a gente precisa entender que a gente tem que caminhar em relação a ela. Não vai adiantar, querido, eu chegar a falar, escuta, mas eu era professora. 57 anos de igreja, aí pronto, aí classificou. Aí você vai falar, você tinha 57 anos de igreja e não venceu esse negócio, pelo amor de Deus, pelo amor de mim. Que eu antes nunca tivesse pisado na igreja. Do que me adiantou? Você ficou gastando o teu tempo, o meu tempo. Entendeu? Não adianta eu subir aqui no palanquinho, achar que eu conheço a lei e sou muito diferente do povo do mundo, se dentro de mim, né, que Jesus vai falar, vocês estão um sepulcro caiado, pelo amor de Deus, pelo amor de mim. Já botei o versículo 13 aqui, de novo. Porque as pessoas que Deus aceita não são aquelas que somente ouvem a lei, mas aquelas que fazem o que a lei manda. O que a lei pede, a lei não pede, irmão. A lei manda. A lei manda. Ou você é um obediente, ou você é um desobediente. E aí, quando nós desobedecemos, a gente tem que se humilhar diante do Senhor. Se humilhar, se sujeitar.
quebrantado. Fala, Senhor, me ajuda. O meu coração, ele é realmente teimoso. Sabe que... eu não vou lembrar quem que foi a pregação que eu escutei uma vez. Era uma pregação para mulheres. E estava falando ali no contexto de casamento, né? Que às vezes no casamento a gente fica orando para o Senhor mudar o nosso cônjuge. Vou deixar amplo, né? A gente fala para o Senhor mudar o nosso cônjuge, mudar a vida do nosso cônjuge, né? Transformar o nosso cônjuge. Nossa, renova o meu cônjuge, dá entendimento ao meu cônjuge. E tu? E a tua transformação? Eu vou orar quando? Pela minha transformação. Eu estou buscando tão fervorosamente a transformação da pessoa que está do meu lado. E a minha? E o meu temperamento? E a minha chatice? E o meu egoísmo? E né? As minhas inflexibilidades? Onde é que eu vou ter essa fervorosidade? Esse empenho que eu tenho para que o Senhor transforme os que estão à minha volta? Para que o Senhor me transforme? Para que o Senhor me mude? Para que o Senhor me faça, né, mais parecido com Ele? Eu gosto muito do Salmo 51, quando Davi se arrepende, né? Ele fala, cria em mim um coração, renova em mim um espírito inabalável. Né? Por isso que Davi foi a pessoa que foi. Porque ao ser confrontado, Davi rasga suas roupas, escreve um salmo sensacional e se derrama diante de Deus. Ele fala assim, Salmo 51, o que tu queres é um coração sincero. Enche o meu coração com a tua sabedoria. Tira de mim o meu pecado e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir outra vez. Nossa, gente, olha, dá até vontade de chorar. Faz-me ouvir outra vez os sons de alegria e de felicidade. E ainda que tenhas me esmagado e quebrado, eu serei feliz de novo. Não olhes para o meu pecado e apaga todas as minhas maldades. Ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Não me expulses da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. Dá-me novamente a alegria da tua salvação e conserva em mim o desejo de ser obediente. Isso é um coração arrependido. Isso é um coração que chega e fala, eu não tenho mais a alegria da tua salvação, me dá de novo a alegria da tua salvação. Cria em mim um coração igual ao teu. Porque o meu coração, eu sei, não está igual ao teu. Não me expulsas, eu sei que o Senhor poderia me expulsar da tua presença porque eu pequei, mas não me expulsa da tua presença. Não tira de mim o teu Espírito Santo. Isso é um coração arrependido. Isso é um coração que aceita ser tratado. Que escutando toda semana a palavra de Deus rejeita. Ai de mim. O que... A gente que tem o conhecimento da palavra, a gente tinha que ter o coração ainda mais quebrantado, porque sendo quem somos, estamos aqui. E não um coração altivo. Porque não há merecimento em estar aqui. Vira e mexe, eu volto nesse texto de Davi. Porque essa oração sem vergonha que a gente faz. A gente ainda fala assim, Senhor, me perdoa dos pecados que eu esqueci. Me perdoa dos pecados que eu nem lembrei. Gente, que pelo amor de Deus. Me perdoa dos pecados que eu nem lembrei de pedir perdão. Quer dizer, eu nem lembrei que eu te ofendi. Eu nem vi. Senhor, me traga a memória de onde eu tenho te ofendido. Me ajuda a ter esse entendimento, essa visão. Porque eu não quero errar mais. Isso é, gente, arrependimento. Cria em mim um coração diferente. Não me tira da tua presença não, Deus, por favor. Transforma. Isso é viver de acordo com a lei, gente. Isso é viver de acordo com aquilo que Cristo quer. Senão a gente vai virar igualzinho esse judeu aqui, cara. E o Senhor nos fortalece. E o Senhor nos ajuda a amadurecer, nos ajuda a abandonar o nosso pecado, por mais difícil que ele seja, o Senhor faz. O
Senhor nos dá, a Bíblia fala que o Espírito Santo nos dá poder, que o Senhor nos livra da tentação. Você pode orar, irmão, Deus me livra da tentação, me livra do caminho mal. Sabe, tem que ter um pouco de racionalidade também. Se esse lugar me faz pecar, eu não vou lá. Se entrar na internet nesse horário me faz pecar, eu não vou entrar. É aqui, é uma fé, um culto racional, Paulo vai falar. Não é um negócio sentimental, gente. Não. O Senhor se agrada não daquele que ouve, mas daquele que faz aquilo que a lei manda. Total. Total. Não, mas eu estou vazia. Agora está crucificado. Carne fica no seu lugar. Especialmente quando a gente entra naquele aspecto da injustiça, né? Não, mas eu fui injustiçado. Não, mas eu tinha razão. Não, mas eu... Pecou? Adiantou o que a tua razão? Se você foi lá e gritou com o ser humano. Humilhou aquela pessoa. Nessas horas a gente vai pensar, meus passos fariam isso. Sempre me põe no confronto assim, nossa, Jesus nessa situação, o que faria? Vamos só mais um trechinho, que o pessoal do louvor não chegou ainda. Então vamos estar aproveitando. Vamos ler aqui do verso 17 ao verso 24. Eu nem lembro quem foi. O Tiago foi o último, né? Então vamos começar aqui pela senhora minha mãe, do 17 ao... O Isaac? Do 17 ao 24. Mas se você diz que é judeu, confia na lei e se glorie em Deus. Você sabe o que Deus quer que você faça e aprende na lei a escolher o que é certo. Está convencido de que é guia para os cegos e luz para os que estão perdidos na escuridão. Julgas-te um mestre de ignorantes e um educador de crianças, visto estares na voz do conhecimento da verdade da lei. Ora, tu que ensinas os outros, por que não ensinas a ti mesmo? Tu pregas que não se deve roubar, por que Se você diz que não se deve cometer adultério, por que é que você mesmo comete adultério? Você odeia os ídolos, mas rouba as coisas dos templos. Você se orgulha de ter a lei de Deus, mas você é uma vergonha para Deus, porque desobedece à sua lei. Ai, que dor! Paulo comenta, até então ele estava meio velado, né? Não tinha falado com quem que ele estava falando. Aqui ele fala, o que você vai dizer, judeu? Você vai falar, nossa, eu me orgulho porque eu tenho a lei. Ai, que ótimo, eu tenho a lei. Gente, eu tenho um ranço quando eu leio na internet, assim, sabe quando é um post completamente, aí alguém vem e comenta assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quer dizer, a pessoa está super se orgulhando, entendeu? Porque ela é conhecedora da lei. Tu precisa conhecer. Ela não sensacional. Daí Paulo vai falar do que adianta você ter orgulho da lei, você falar que você conhece a lei. Nossa, que maravilhoso, se você não cumpre. Ale, de que te adianta? Você vem encher a boca, e daí na minha versão ele fala assim, ó. Você tem a certeza de que é guia dos cegos e luz para a escuridão. Você acha que você orienta quem não tem instrução. Você está certo de que encontra na lei a completa apresentação. E aí ele vai falando, e você acha que você é isso, você acha que você é aquilo, você acha que você é aquilo outro, você acha que você faz muito. Mas aí no final ele diz, você se orgulha de ter a lei, mas Deus se envergonha de você. Você se orgulha de ter a lei revelada, mas o Senhor não está se agradando de você. E fecha, né? Os judeus falam mal de Deus por causa de vocês.
os não-judeus falam mal de Deus por causa de vocês, os judeus. Aí fica para nós, né? Vamos fechar com essa reflexão bem tranquilinha, bem gostosa da gente digerir aqui, né? Que é como nós temos agido. A lei tem me confrontado, a palavra de Deus tem me feito mudar. Eu tenho entendido, né, igual a B falou, a minha condição dentro desse sistema que nós estamos aqui, a fim de que, de fato, eu seja luz para as pessoas, como Cristo fala, a fim de que, de fato, eu seja diferente na onde eu estou, ou eu tenho me orgulhado de maneira superficial da lei, mas no secreto, o Senhor, aquele que me vê no secreto, quando Ele olha para mim, quando Ele olha para o meu coração, quando Ele olha para aquilo que eu estou fazendo, Ele não está se agradando de mim. Será que eu tenho sido motivo para que alguém de fora fale mal da Igreja de Cristo? Será que o meu nome na praça, será que a minha vida, as minhas escolhas, tem aproximado as pessoas de Deus ou tem afastado as pessoas de Deus? Será que minha rede social, meu palavreado, meu linguajar, será que a pessoa que sou? Será que eu tenho feito de uma maneira que as pessoas queiram fazer o que eu faço, queiram servir ao Deus que eu sirvo? Ou eu tenho afastado as pessoas de Cristo? É o que Paulo fala para os judeus. E é a pergunta que eu estou mastigando desde ontem. Não em relação a mim individualmente, em relação a nós como igreja micro, em relação a nós como igreja macro. Como temos agido, como temos... Essa semana mesmo rolou maior polêmica aí por causa de uma música. E no que eu vi, estava em site do mundo, o povo discutindo. Ai, que coisa mais feia. Você pode concordar, irmão, você pode discordar, mas daí discutindo, brigando na internet, pelo amor de Deus, gente. Vocês têm que ser para que o mundo saiba quem o enviou. Aí fica lá, 300 pessoas brigando. Ah, aí teve descende, aí briga. Ah, não sei o que, briga. Ah, não sei o que, discute na internet. Ah, você vai lá no Instagram de uma pessoa que não é crente, você acha que num comentário você vai discutir com a pessoa, vai brigar, que a pessoa vai condenar, a pessoa não... Ô, gente, pelo amor de Deus. O que temos feito, né? Conhecemos a palavra. A verdade nos foi revelada. Glória a Deus. Graças a Deus. Mas como temos feito? O que temos feito em relação a isso? Isso, Paulo, para nós já é difícil, né? Aí você imagina a igreja de Romanos recebendo a carta de Paulo aqui. Ah, alegria! Paulo, chegou uma cartinha. Aí Paulo me solta essa. Era um homem ousado. Era um homem diferente. Mas que o Espírito Santo, que você fique mastigando aí na sua cabeça também. Não tinha não. Né? Não tinha o negócio da... eu nem conhecia, hein? Nem conhecia os irmãos. Mas que o Senhor te abençoe, que você... Nossa! Já ia ter uns 7 vídeos de reação na internet. React. Paulo falando de uma igreja que ele nem nunca foi. E o negócio foi tão feio que estamos aqui nós hoje ainda discutindo. Mas que o Espírito Santo, né, te confronte também. Né? Que eu não seja a única. Né? Que você fique, que o Espírito Santo, que isso aí fique na sua cabeça. Você volte nesse texto, leia, é um texto difícil, né, da gente entender, da gente se esmiuçar. E é um texto que nos confronta, como ser humano, pela nossa natureza, como cristãos, como pessoas que têm buscado viver, né, de maneira de acordo com Cristo. E é por isso que é tão legal a gente ter um tempo de estudar a Bíblia. Para a gente voltar, às vezes, naquilo que o Senhor realmente espera de nós. Né? A gente tem aí uma feijoadinha às 9 horas da manhã, galera.
Fique de pé no seu lugar, vamos orar juntos. Vamos orar, galera! Senhor Jesus, nós te agradecemos, nós te bendizemos pela revelação da tua palavra, Pai. Nós te glorificamos, Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso. O Senhor enviou o teu Espírito Santo para que ele habitasse em nós, para que ele estivesse conosco, para que ele nos orientasse, Pai. E nós te agradecemos porque na tua misericórdia o Senhor nos confronta. No teu amor por nós, o Senhor nos corrige, o Senhor nos orienta, o Senhor nos ensina. E Deus, nós queremos te pedir perdão pela nossa negligência, Pai. Nós te pedimos perdão, Senhor Jesus, pela nossa imaturidade, que muitas vezes leva, Senhor, uma vida cristã voltada para si, voltada para aquilo que nós queremos, voltada para aquilo que o Senhor pode fazer por nós. Quando, na verdade, o Senhor espera de nós um coração obediente, um coração reto, um coração que se entrega, Deus, um coração que entende que eu preciso de Ti, Deus. Senhor, nós reconhecemos a nossa condição, Pai, e a Tua condição de Senhor, de Criador, de Santo, e nós pedimos que o Teu Espírito Santo nos ajude a estarmos submetidos a ela, Pai. Não apenas com as nossas palavras, não apenas, Senhor Jesus, com os nossos louvores, mas com as nossas atitudes, com as nossas obras. Nós queremos estar submetidos verdadeiramente a Ti, submetidos profundamente a Ti, Pai. Deus, nos leva, Senhor, nos encaminha, nos ajuda a caminhar num outro nível, Senhor Jesus, de relacionamento contigo. Abre o nosso entendimento, o nosso coração. Quebra, Senhor, as barreiras do nosso coração, em nome de Jesus. Quebra o nosso orgulho, Senhor Jesus. Quebra as nossas razões, Senhor Jesus, que tem nos impedido de que a gente realmente esteja quebrantado diante de Ti, Pai. Senhor, nós estávamos perdidos no mundo das trevas, nós éramos guiados pelo pecado, guiados pelas nossas emoções, pelos nossos desejos depravados, e o Senhor nos amou, Pai. O Senhor nos resgatou, Deus, e ainda assim, às vezes o meu coração continua duro, teimoso diante de Ti, Pai. Ouvindo a Tua palavra dia após dia, o meu coração às vezes se endurece e se fecha, Pai. Me perdoa, Jesus. Me perdoa porque sou tão resistente àquilo que o Senhor espera. Cria em mim, Deus, um coração puro. Um coração que Te agrade, Jesus. Porque o Senhor é santo, Deus, o Senhor é bom. E o Senhor não merece que eu viva uma vida que fica flertando com o mundo o tempo inteiro, Deus. Tendo o Senhor entregado a sua vida, o seu corpo, a sua alma por mim. Me perdoa por entregar muitas vezes uma adoração tão capenga diante de Ti, uma vida tão capenga diante de Ti, Pai. Deus, eu não quero, Senhor, que a minha vida afaste as pessoas de Ti, Jesus. Eu não quero, Senhor Jesus, ensinar, eu não quero, Senhor Jesus, ministrar para as pessoas se eu não for conhecida de Ti. Se eu não tiver a Tua aprovação, Pai, do que vai adiantar tudo que eu tiver para conquistar, se no dia do juízo o Senhor não souber quem eu sou, se eu não tiver Te agradado, se eu tiver Te envergonhado nessa vida, Pai. Senhor, nós pedimos perdão diante de Ti, perdão pela igreja, como ela tem se comportado, perdão, Senhor Jesus, nós queremos a Tua aprovação, Pai. Nós queremos estar contigo, nós queremos ser conhecidos de Ti. Eu quero que o Senhor olhe e fale, ô minha filhinha, eu vim te encontrar. Que o Teu Espírito Santo realmente nos confronte, Pai, a fim de que a gente tenha maturidade, a fim de que a gente avance, a fim de que a gente Te conheça de verdade, não de ouvir falar. Eu não quero bater no peito e dizer que eu conheço a lei. Eu não quero olhar para os outros e dizer, eles são pecadores porque eu conheço a lei. Eu quero Te obedecer, Senhor Jesus, nas pequenas e nas grandes coisas. Nos dê essa ousadia em nome de Jesus. Nos dê essa ousadia de Te obedecer ainda que me custe.
porque Cristo te obedeceu e a Ele custou muito, Pai. Obrigada pela Tua palavra, obrigada, Senhor Jesus, pelo Teu amor que de novo nos ensina e nos orienta e volta e vem e nos confronta e traz luz ao nosso pecado e nos ajuda. E o Senhor é tão bondoso que o Senhor nem espera que a gente faça isso sozinho. O Senhor nos deu o Espírito Santo. Muito obrigada, Senhor Jesus. Nós te bendizemos, nós te louvamos. Você pode agradecer a Ele com as suas palavras. Você pode agradecer a Ele pela graça, pela redenção. Você pode agradecer a Ele porque Ele te alcançou, sendo você quem é. Sendo você essa pessoa tão complicada, Ele te alcançou. Você pode dizer que Ele é santo, que Ele é bondoso. Você pode reconhecer a misericórdia dEle na sua vida. Obrigada, Jesus. Nós te adoramos nessa manhã, Pai. Nós te adoramos, Senhor Jesus. Nós nos rendemos diante de Ti, Pai. Nós te agradecemos pela Tua bondade. Nós te agradecemos pelo Teu amor que nos alcança. Amor tão imerecido, Jesus. Nós te agradecemos porque o Senhor não desiste de nós. Não desiste de nós. Obrigada, Pai, pela Tua palavra e por esse tempo que o Senhor separou para nós, para nos ensinar, para nos corrigir, Pai. Que não seja, Senhor Jesus, só uma semente lançada ao vento, mas que essa semente que ela possa produzir frutos no nosso coração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, abençoa a vida dos meus irmãos. Muito obrigada por esse tempo, Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada, irmãos. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor nos alcance e que Ele nos ajude a caminhar de maneira reta, de maneira que o agrade, de maneira que a gente possa glorificar o nome dEle.